E aí, galera? Estamos de volta com mais um vídeo e hoje vamos falar um pouquinho sobre função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Na aula de hoje, estarei dando ênfase à construção gráfica de uma função do segundo grau utilizando os zeros da função, o vértice da função e o coeficiente c. Para isso, vamos começar definindo uma função quadrática. Função quadrática é toda função polinomial escrita da forma ax² mais bx mais c, onde a, b e c são os coeficientes de x², x e o termo sem x, respectivamente, e são números reais, e o a é diferente de zero. Assim, por exemplo, na função f de x igual a x² menos 4x mais 7, nós teremos como coeficiente a o coeficiente de x², 1, o coeficiente b, que é o coeficiente de x, menos 4, e o coeficiente c, que é o termo independente, como sendo 7. Neste segundo exemplo, a função f de x igual a menos 3x² mais 5x, nós teremos como coeficiente a o coeficiente de x², menos 3, o coeficiente b, que é o coeficiente de x, 5, e o termo independente que não aparece como sendo 0. Neste terceiro exemplo, f de x igual a 3 menos x², teremos como coeficiente a o coeficiente de x², menos 1, o coeficiente b, que é o coeficiente de x que não aparece, 0, e o coeficiente c, que é o termo independente, como sendo 3. Um ponto importante de uma função quadrática são os seus zeros ou raízes da função. Zeros ou raízes da função são valores que anulam a função, ou seja, fazem a função ser igual a zero. Isso significa f de x igual a zero. Geometricamente, esses valores são onde o gráfico da função intercepta o eixo dos x. Outro ponto importante é o vértice da função, que é o ponto que representa o ponto de máximo ou de mínimo desta função, e ele é representado pelo ponto V, que é calculado como sendo menos b dividido por 2a, o x do vértice, menos delta sobre 4a, o y do vértice, onde ainda delta é igual a b² menos 4ac. Vejamos alguns exemplos. Neste caso, queremos determinar os zeros, o vértice e traçar um esboço do gráfico das seguintes funções quadráticas. Inicialmente, no exemplo 1, nós temos a função f de x igual a x² menos 6x mais 8. Para começar a resolução, devemos extrair os coeficientes a, b e c. Neste caso, o coeficiente a é 1, o coeficiente b é menos 6 e o coeficiente c é 8. Note que o coeficiente a é 1, ou seja, ele é um valor positivo. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma parábola com a concavidade voltada para cima. Para começar o cálculo, devemos calcular o valor de delta. Delta, como dito anteriormente, ele é calculado como sendo b² menos 4ac. Trocando os valores de b, a e c na equação, teremos o valor de b, menos 6² menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 8. Resolvendo a potência e as multiplicações, teremos que o delta vai ser igual a menos 6², que é 36, menos 4 vezes 1 vezes 8 resulta em menos 32. Assim, o delta vai ser igual a 36 menos 32 igual a 4. Observe que o delta é positivo, maior que zero. Isso quer dizer que nós teremos duas raízes reais. Para o cálculo dos zeros da função, devemos usar a equação resolutiva do segundo grau, ou x igual menos b mais menos raiz de delta dividido por 2 vezes o valor de a, onde devemos trocar os valores de b, delta e a pelos valores já obtidos anteriormente. Assim, x vai ser igual a menos, o b, que é menos 6, mais menos raiz quadrada de delta, que é 4, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Logo, menos menos 6 teremos mais 6, mais menos raiz quadrada de 4, que é 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Fazendo agora 6 mais 2 dividido por 2 e depois 6 menos 2 dividido por 2, teremos que o x' vai ser 2 e o x duas linhas vai ser 4, que representam os zeros da função. Isto quer dizer que a minha função vai passar no eixo x no ponto 2 e no ponto 4. Para cálculo do vértice da função, iremos usar para o x do vértice menos b sobre 2 vezes o valor de a. Trocando os valores
já obtidos anteriormente, teremos que o x do vértice vai ser menos o valor do b, que é menos 6, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Assim, menos menos 6, teremos 6 dividido por 2, o que resulta em 3. Para o cálculo do y do vértice, vamos usar menos delta sobre 4a. Trocando os valores, teremos menos o valor de delta, que é 4, dividido por 4 vezes o valor de a, que é 1. Assim, ficaremos com menos 4 dividido por 4, o que resulta em menos 1. Agrupando o x vértice e o y do vértice como sendo um ponto, nós vamos ter que o vértice vai ser formado pelo ponto 3, menos 1. Ainda, note que o coeficiente c, que é o termo independente de x, é 8. Isso quer dizer que o gráfico da função vai interceptar o eixo dos y no ponto 8. Vamos ver como fica graficamente esta função. Como dito anteriormente, o coeficiente c é 8. Isso significa que o gráfico vai passar no ponto 8 do y. Além disso, nós calculamos os zeros da função, que são os pontos 2 e 4, que são os pontos onde o gráfico passa no eixo dos x. Também calculamos o vértice, que foi representado pelo ponto 3 e menos 1, que representa o ponto de mínimo desta função. Observe que os pontos já nos dão uma ideia de como vai ser o comportamento ou o traço do gráfico desta função. Assim, fazendo o traço, teremos a função do exercício. Observe que 2 e 4 são os zeros da função, o ponto 3 menos 1 representa o vértice e o 8 representa o coeficiente c. Neste segundo exemplo, nós temos a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 9. A resolução segue exatamente os mesmos passos utilizados no exercício anterior. Assim, começaremos extraindo o valor dos coeficientes a, b e c, ou seja, o coeficiente a, coeficiente de x ao quadrado, é menos 1, o coeficiente de b, que é o coeficiente de x, não aparece, logo 0, e o coeficiente c igual a 9. Note que o coeficiente a é menos 1, ou seja, menor que 0, o que resulta em uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Para cálculo do delta, usaremos a mesma equação anterior. Efetuando as trocas de a, b e c, teremos que delta é igual ao b, que é 0 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 9. Assim, 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes menos 1 vezes mais 9 resulta em mais 36, o que nos garante que o delta é 36. Novamente, nós temos o delta maior que 0, o que garante duas raízes reais diferentes. Para o cálculo dos zeros da função, usaremos novamente a equação resolutiva. Substituindo os valores da equação pelos valores de a, b e c e delta, teremos menos o valor de b, que é 0, mais menos raiz de delta, que é 36, dividido por 2 vezes o valor de a, que é menos 1. Assim, menos 0 resulta em 0, mais menos raiz de delta, raiz de 36, que é 6, dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. Fazendo 0 mais 6 dividido por menos 2 e 0 menos 6 dividido por menos 2, teremos que x1 e x2 vão ser menos 3 e 3. Para os cálculos do vértice da função, teremos xv usando menos b sobre 2a, ou seja, xv igual a menos 0 dividido por 2 vezes menos 1, o que resulta em 0 dividido por menos 2, que é 0. O y do vértice menos delta dividido por 4 vezes o a, teremos menos o delta, que é 36, dividido por 4 vezes menos 1, o que garante menos 36 dividido por menos 4, que é igual a mais 9. Isto é, o vértice vai ser o ponto 0 e 9. Note que o coeficiente c também é 9. Neste caso, o coeficiente c, que é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo dos y, coincide com o vértice da função. Vejamos como fica no gráfico. Como dito, o coeficiente c é 9, que é o ponto onde ele intercepta o eixo dos y, que também é o vértice da função. Menos 3 e 3 são os zeros da função. Como dito também, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Então, é só fazer o traço da função e teremos o gráfico do exercício. Observem que menos 3 e 3 são os zeros da função, 9 é o ponto representando o vértice e também representa o coeficiente c da função.
Aqui irei fazer algumas considerações importantes sobre o discriminante delta para as funções de reais em reais. Se o delta for maior que zero, teremos sempre duas raízes reais e diferentes, isto é, o gráfico vai interceptar o eixo x em dois pontos diferentes. Se o delta for igual a zero, teremos uma raiz real, ou também podemos dizer que tem duas raízes reais e iguais. Isso significa que o gráfico vai apenas tangenciar o eixo dos x, isto é, vai tocar em apenas um ponto. Porém, se o delta for menor que zero, nós não teremos raiz real. Isso significa que o gráfico não toca o eixo dos x. É isso aí, galera. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.